Querida alma, hoje os anjos me trouxeram um sussurro suave, mas carregado de intensidade. Um nome surgiu, o seu. E junto com ele, a presença de alguém que, mesmo conhecendo cada detalhe da sua história, até mesmo a sua idade, foi completamente enfeitiçado por algo muito mais profundo do que qualquer número poderia traduzir. O que envolveu essa pessoa foi a sua essência, aquilo que os olhos do mundo não enxergam, mas que o coração reconhece de longe. E é por isso que Arcanjo Samuel, com sua energia serena, mas firme, aparece agora, para mostrar que uma decisão muito difícil está prestes a ser tomada. Você já se perguntou por que algumas conexões simplesmente não se explicam? Por que, mesmo quando tudo parece improvável, alguém insiste em sentir algo por você? É porque existe um encanto que não pode ser explicado pela lógica ou idade. E é exatamente isso que está acontecendo com essa pessoa. Ela sabe quem você é, o que viveu, a maturidade que carrega nos olhos. E ao invés de se afastar por isso, ela se sentiu ainda mais atraída. Mas nem tudo tem sido simples. Há uma batalha acontecendo dentro dessa alma que te observa em silêncio. Há uma luta entre o que ela sente e o que acreditava ser certo. Essa pessoa cresceu com crenças, expectativas impostas por outros e até um certo medo do julgamento. Talvez ela tenha pensado que era errado gostar de alguém como você. Talvez ela tenha se perguntado: o que os outros vão pensar? Mas ainda assim, mesmo com esse peso, o sentimento cresceu, porque quando o coração encontra o que procura, ele ignora as regras que o mundo tenta impor. Houve momentos em que essa pessoa tentou resistir, tentou fingir que o sentimento não era tão sério, riu por fora, mas se desfez por dentro. Criou desculpas para não te procurar, para não responder, para não olhar de volta. Mas bastava ouvir sua voz ou lembrar do jeito como você sorri, e tudo desmoronava. O que os anjos me mostram agora é que, apesar do medo, apesar das dúvidas, essa pessoa não conseguiu e não consegue se desligar de você. E é nesse momento que entra o Arcanjo Samuel, com suas mãos estendidas e olhos de compaixão. Ele vem mostrar que essa conexão não é comum, não é fruto de carência ou acaso. É uma daquelas ligações que ultrapassam o tempo, os rótulos, a idade. É uma escolha da alma, e é exatamente por isso que essa decisão se tornou tão difícil para a outra pessoa. Porque ela sabe que se der o passo em sua direção, não haverá mais como voltar atrás. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: o amor verdadeiro não tem idade, tem alma. Agora, continuando a mensagem, essa pessoa está em um ponto de ruptura. Sente que não pode mais ignorar o que está pulsando dentro do peito. O encanto foi maior do que o medo, maior do que a opinião alheia, maior até do que os próprios bloqueios internos que ela mesma criou. Mas existe um impasse, porque para viver esse amor, ela terá que abrir mão de algo. Pode ser um relacionamento morno, pode ser a imagem que construiu para os outros, pode ser até um modo de vida confortável, mas sem paixão. Você já se sentiu dividida entre o que te faz feliz e o que te mantém segura. É exatamente assim que ela está agora, e essa indecisão a consome todos os dias. Em silêncio, ela olha para sua vida e percebe que nada tem tanto brilho quanto o que sente por você. Mesmo assim, hesita. Porque escolher você significa sair da zona de conforto. Significa enfrentar críticas, quebrar padrões, desafiar tudo que ela sempre acreditou ser o certo. Mas algo mudou. Nos últimos dias, ela tem sentido sua ausência como uma dor física, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Isso tem feito com que a imagem do seu rosto apareça nos momentos mais inesperados, nos sonhos, nas músicas, nas lembranças que surgem sem motivo. O coração dela já fez a escolha, mesmo que a mente ainda esteja resistindo. E aqui está o ponto mais delicado dessa mensagem. Essa pessoa vai ter que decidir, vai precisar escolher entre viver essa verdade com você ou continuar fingindo para o mundo e para si mesma que pode viver sem sentir nada real. Arcanjo Samuel está agindo neste momento. Ele está colocando sinais, criando encontros, despertando emoções,
para que a verdade se imponha de forma clara. Mas essa decisão não será fácil. Ela pode trazer perdas, confrontos, desconfortos. Porém, também pode trazer algo que essa pessoa jamais experimentou: amor genuíno, conexão profunda, paz de alma. Você precisa se preparar, porque essa decisão está mais próxima do que imagina, e quando ela acontecer, virá acompanhada de um turbilhão de emoções. Pode haver lágrimas, confissões, medo, mas também haverá alívio, porque ninguém pode viver fugindo para sempre do que sente. E você, com sua luz, com sua verdade, está sendo o farol que guia essa pessoa para fora da escuridão das dúvidas. Você sabe que algo mudou. Há um silêncio diferente no ar, como se o tempo estivesse esperando por uma decisão. Não é só sobre amor, é sobre coragem, sobre reconhecer o que o coração já decidiu, mas que a mente teima em adiar. Os anjos me mostram que essa pessoa, a mesma que conhece sua idade, que conhece seus medos, suas conquistas e cicatrizes, está vivendo um conflito profundo. Ela sente vergonha de ter demorado tanto para admitir que o que sente por você é verdadeiro. E mais do que isso, sente medo de que tenha chegado tarde demais. Você pode até achar que ela está distante por desinteresse, mas não está. É o contrário. Ela se afastou por não saber lidar com a intensidade do que sente, por medo de que você a enxergasse como fraca, confusa ou indecisa. E talvez por dentro você esteja se perguntando: se ela me ama, por que não vem até mim? Porque amar nem sempre significa estar pronto para viver esse amor. Às vezes, o medo de perder é maior do que a coragem de tentar. Mas Arcanjo Samuel está tocando essa alma com força agora. Está colocando em seu caminho situações que a forçam a olhar para dentro, para perceber que a ausência de você tem deixado um buraco impossível de preencher. Ela tentou seguir em frente, tentou viver outras histórias, se distrair com obrigações, mergulhar em rotinas, em sorrisos que não duram. Mas nada, absolutamente nada, substitui a calma que ela sentia só de te ouvir. Ela está em negação, mas o corpo dela fala por si. O olhar perdido, o cansaço sem explicação, a irritação repentina são sinais de uma alma em conflito. Porque não dá mais para fingir. O tempo está cobrando uma escolha. E essa escolha não será simples. Há algo ou alguém que ainda prende essa pessoa a uma vida onde você não está. Pode ser um relacionamento antigo, um laço familiar, uma promessa feita no passado. Mas os anjos me mostram que esses vínculos estão enfraquecendo, que a energia que os sustentava está se esgotando. Porque quando o amor é verdadeiro, ele exige espaço, e essa pessoa está prestes a romper com tudo que não a faz mais feliz. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 454 para clamar o anjo da verdade, da proteção e da escolha justa. Se essa mensagem ressoou com você até aqui e se sentir no coração, sua contribuição através do botão de apoio ajuda muito a manter vivas essas palavras de luz. Seu gesto nos impulsiona a continuar trazendo esperança para tantas outras almas. Essa pessoa precisa sentir que não está sozinha nessa travessia. Precisa saber que, se decidir por você, encontrará acolhimento e não julgamento, que haverá compreensão e não cobrança, que poderá se entregar sem medo de ser rejeitada, porque esse é o maior pavor dela: abrir o coração e descobrir que você já não quer mais. Você, que foi o encanto mais genuíno que ela já conheceu, precisa entender o quanto isso a paralisou. Quando ela descobriu sua idade, ela hesitou, não por preconceito, mas por acreditar que não seria suficiente, por achar que você queria alguém diferente. Mas bastaram alguns instantes ao seu lado para perceber que o tempo só te fez mais interessante, mais segura, mais luminosa. E isso a tocou como nunca antes. Só que agora ela está encurralada entre o medo e o desejo, entre a zona de conforto e o salto no desconhecido. E é por isso que Arcanjo Samuel tem agido com mais intensidade nos últimos dias. Ele está promovendo cortes, rompimentos, verdades, está limpando os caminhos, porque o amor não pode florescer onde há confusão, e essa alma está sendo empurrada para a clareza,
Mesmo que doa, ela pode ainda não ter dito nada diretamente para você. Mas os sinais já começaram a aparecer. Você pode ter notado algo diferente em sua postura nas redes sociais. Ou alguém pode ter te contado que ela perguntou sobre você. Talvez você tenha sentido uma saudade que não vinha de você, mas sim dela. Porque sim, os sentimentos dela estão começando a te alcançar com mais força. A conexão está viva, pulsando, e a hora da decisão se aproxima como uma onda que não dá mais para conter. O que os anjos querem que você saiba é que essa pessoa já te escolheu em silêncio, já te desejou nas orações mais escondidas, já se viu ao seu lado em pensamentos que ela mesma tentou afastar, mas agora a escolha terá que ser externa, visível, assumida. E isso vai exigir coragem, vai exigir um passo além do medo. E ela só conseguirá dar esse passo se sentir que você ainda está ali, que você ainda sente algo. E você? Está preparada para receber essa verdade? Para ouvir dela tudo aquilo que ficou preso por tanto tempo? Porque essa conversa será intensa. Pode trazer à tona mágoas antigas, palavras mal entendidas, histórias interrompidas. Mas também pode ser o começo de uma reconexão rara, de uma entrega verdadeira. Só você poderá dizer se ainda há espaço no seu coração para isso. Os anjos estão preparando o momento ideal. E quando esse momento chegar, nada mais ficará escondido. Desde os últimos dias algo começou a mudar. Talvez você tenha sentido um aperto inexplicável no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. Ou talvez tenha acordado de sonhos estranhos com alguém que o tempo não apagou. Isso não é coincidência. É o universo preparando o cenário para que o silêncio seja quebrado. E os anjos, especialmente o arcanjo Samuel, têm mostrado que essa pessoa não conseguirá se esconder por muito mais tempo. Ela está começando a sentir um chamado interno, como se algo estivesse puxando sua alma para uma verdade que ela passou a vida toda tentando ignorar. Essa verdade tem nome, tem cheiro, tem história. Essa verdade é você. E por mais que ela tenha tentado calar isso, os sinais começaram a gritar. Um desses sinais pode ter acontecido recentemente. Uma música tocando do nada. Uma lembrança que veio do fundo da memória. Um encontro inesperado com algo ou alguém ligado a você. Esses momentos parecem pequenos, mas estão carregados de energia espiritual. Eles são recados claros do plano superior dizendo: a hora está chegando. E essa pessoa tem sentido cada um desses recados com intensidade. É como se a vida estivesse virando um espelho, refletindo você em todos os cantos. Ela sente saudade. Mas não é só da presença física. Ela sente saudade do jeito como você fazia o mundo parecer mais leve. Da maneira como você falava, da sua risada, até dos seus silêncios. Há uma dor que ela não consegue explicar. Um vazio que não consegue preencher com mais nada. E isso está empurrando essa alma para uma revelação. Os anjos me mostram que ela está começando a planejar o momento de te procurar. Não será algo simples. Essa pessoa tem medo da sua reação, medo de parecer fraca, medo de não ser mais bem-vinda. Ela já escreveu mensagens e apagou. Já ensaiou ligações e desistiu no último segundo. Porque o sentimento é tão grande que ela não quer errar. Mas ela sabe, se não fizer nada agora, pode te perder para sempre. E isso está se tornando insuportável. Ela está mais sensível. Pode até estar agindo de maneira estranha, impulsiva, ou distante com as pessoas ao redor. Isso porque, por dentro, o que era silêncio virou tempestade. O amor que sente por você foi guardado por tanto tempo que agora está transbordando. E a cada dia que passa, o medo de nunca mais te ver se torna mais real. Você precisa entender, ela está em transformação. O que antes era certeza virou dúvida. O que era orgulho agora é arrependimento. E no centro de tudo isso está uma decisão que ela não pode mais adiar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Ela está prestes a te surpreender. Pode ser uma mensagem simples como: "Oi, você está bem?", mas carregada de tudo que ficou preso no tempo.
Ou pode ser uma aproximação mais direta, como um convite inesperado, um reencontro improvável, um olhar que diz mais do que 1000 palavras. Os anjos dizem que essa movimentação não será qualquer coisa. Será o início de uma mudança profunda, porque ela não quer mais fugir. Mas há algo que você precisa refletir agora. O que você quer? Sim, porque essa história também é sua. E quando ela bater à sua porta, será você quem terá o poder de escolher. Vai querer reviver esse amor? Vai sentir que ainda existe algo aí dentro? Ou vai perceber que o tempo apagou o sentimento? Essa resposta precisa ser verdadeira. Por quê? Essa pessoa vem com o coração aberto, mas também vulnerável. Ela não é mais a mesma, e talvez você também não seja. Os caminhos que vocês percorreram os mudaram, e isso é importante de reconhecer. O arcanjo Samuel está organizando os detalhes espirituais desse reencontro, e tudo vai acontecer no momento exato, quando as duas almas estiverem prontas para encarar essa verdade. Mas será intenso, será emocional, será transformador. Não subestime o impacto que essa reaproximação terá. Não será só sobre vocês dois. Pessoas ao redor sentirão. Energias serão movimentadas. Porque quando duas almas que se reconheceram em outra vida se reencontram, o universo inteiro responde. Essa decisão está próxima e será impossível ignorá-la. Algo dentro dessa pessoa mudou. Não foi de um dia para o outro, mas foi real. O que antes era apenas um sentimento guardado agora virou urgência. E essa urgência tem nome: você. Não importa quantos dias tenham se passado desde o último contato, nem quantas vezes ela tenha tentado se convencer de que era melhor esquecer, porque há um ponto onde a alma simplesmente não consegue mais fingir. E essa pessoa chegou nesse ponto. O arcanjo Samuel me mostra agora imagens muito claras de como está o coração dela. É como se tudo estivesse em colapso interno. As certezas que ela tinha, os planos que traçou, tudo desmoronou. Porque quando ela pensou que poderia seguir em frente, descobriu que ainda estava presa ao sentimento mais forte que já sentiu por alguém. Ela tentou negar, tentou fugir. Mas agora, o que antes era desejo virou saudade. O que antes era curiosidade virou necessidade. E a sua imagem, mesmo em meio a tantos outros rostos, é a única que ela enxerga com nitidez. Há noites em que ela fecha os olhos e sente sua presença tão forte que chega a duvidar se não está sonhando acordada. Há momentos em que tudo parece girar ao seu redor, mas no centro de tudo está você. Ela sabe da sua idade, ela sabe da sua trajetória, mas o encanto foi maior. O que ela vê em você vai além do físico, além do tempo. Ela se sente acolhida só de lembrar do seu jeito. Sente paz só de ouvir sua voz em alguma lembrança perdida. E agora, mais do que nunca, ela percebe que não está mais em condições de fingir que nada disso importa. Mas existe uma decisão difícil sendo construída nos bastidores. Essa pessoa está prestes a fazer uma escolha que pode mudar não só a vida dela, mas a sua também. Pode ser que envolva o rompimento com um relacionamento antigo, a ruptura, com expectativas da família, ou até mesmo um abandono de padrões que ela carregou por anos. Porque escolher você, neste momento, significa romper com uma vida onde a alma dela já não pertence mais. E isso é doloroso. Não se engane, essa pessoa não está apenas confusa, ela está em crise. Está revendo tudo o que acreditava ser verdade. E o medo a consome. Medo de te procurar e não ser mais bem-vinda. Medo de falar tudo o que sente e descobrir que você já seguiu. Medo de abrir o coração e não encontrar o abraço que tanto deseja. Por isso, cada passo que ela der será cuidadosamente medido. Ela pode parecer fria por fora, mas por dentro está em pedaços. Porque amar alguém e não saber se esse amor ainda pode ser vivido é uma das dores mais silenciosas que existem. E ela sente essa dor todos os dias. Os anjos mostram que há uma batalha espiritual acontecendo. Arcanjo Samuel está intervindo, guiando com delicadeza, mas firmeza. Ele está afastando influências negativas, quebrando padrões mentais limitantes e fazendo com que essa pessoa se veja como realmente é,
alguém que merece viver um amor verdadeiro, mesmo que isso vá contra tudo que ela planejou. Você já percebeu que certos momentos em sua vida começaram a se repetir? Que certos pensamentos têm voltado com mais frequência? Isso é reflexo da energia dessa pessoa se aproximando de você espiritualmente. É como se a alma dela já estivesse tentando fazer contato, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. E essa movimentação vai se intensificar. O universo já começou a mover as peças. Pode ser um reencontro inesperado, uma mensagem enviada por impulso, ou até um desabafo através de alguém próximo. Mas virá, porque não há mais espaço para esconder. Essa pessoa está prestes a tomar uma atitude que ela mesma nunca imaginou ter coragem. E você, querida alma, precisa estar preparada, porque quando isso acontecer, haverá perguntas, haverá emoção, haverá verdades que talvez você não estava esperando ouvir. Mas também haverá uma oportunidade, a oportunidade de viver algo que foi adiado por muito tempo. A oportunidade de olhar nos olhos dela e perceber que o sentimento nunca deixou de existir. Você pode escolher perdoar, pode escolher recomeçar, ou pode escolher seguir em paz, sabendo que a verdade finalmente veio à tona. Mas o que você não pode fazer é se fechar para a possibilidade de que essa reaproximação seja exatamente o que você precisava para curar algo dentro de si. O tempo das dúvidas está acabando. A decisão está sendo tomada neste exato momento, ainda que silenciosamente. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo entre vocês. Chegou a hora. Os anjos me mostram que o momento da decisão não está mais em construção. Ele já começou. A atmosfera ao redor dessa pessoa mudou. O que antes era só pensamento, agora virou impulso. O que antes era medo, agora está se transformando em urgência. E essa urgência tem um destino, você. Ela vai agir, não mais por impulso de saudade, mas por necessidade de verdade. Porque o silêncio que ela tentou manter se tornou um grito interno. O nome que ela sussurrava nas preces agora ecoa no coração como um chamado. E não há mais como ignorar. Essa pessoa vai sair da sombra, vai se mostrar, vai procurar você. Mas não espere uma aproximação qualquer. O que está prestes a acontecer carrega o peso de tudo o que ela viveu até agora. Vai ser intenso, verdadeiro, talvez até desajeitado. Mas vai ser real. Ela pode chegar com um pedido de desculpas ou com uma declaração confusa, cheia de pausas e olhos marejados. Pode não saber por onde começar, mas você vai sentir. É sincero. Ela não vem apenas dizer sinto sua falta. Ela vem contar que não conseguiu viver sem você, que te comparou com tudo o que tentou construir depois, e nada, absolutamente nada chegou perto, que descobriu que idade, tempo, distância ou passado são pequenos diante da força do sentimento que cresceu no peito. O arcanjo Samuel me mostra que essa revelação não será só para você. Essa pessoa pode acabar expondo esse sentimento para mais gente, talvez em uma conversa inesperada ou até em uma atitude pública, porque o que está crescendo dentro dela é mais forte do que o medo do julgamento. Ela está se libertando, está escolhendo você, mesmo que isso custe explicações, mesmo que precise abandonar certezas antigas. E essa escolha, embora difícil, será libertadora. Talvez ela já tenha te observado de longe, talvez já tenha tentado medir se você ainda sente algo. Pode ter te procurado nas redes sociais, perguntado sobre você a conhecidos, ou até enviado sinais tímidos. Mas agora não será mais sobre testes, será sobre verdade, sobre colocar o coração na mesa e dizer: eu nunca te esqueci. E o que os anjos querem que você saiba é: esse momento é raro. Poucas vezes na vida temos a chance de viver um sentimento puro, maduro e transformador. E essa pessoa está pronta para se despir do orgulho, das defesas, das conveniências. Ela quer algo real. Quer você por inteiro. Mas o que você vai fazer com essa verdade? Você pode acolher. Pode deixar que esse reencontro cure feridas antigas e abra espaço para um novo começo. Pode escolher viver esse amor com maturidade, com calma, com presença. Ou pode perceber que o tempo fez você seguir por outro caminho, e está tudo bem também.
porque seja qual for a sua resposta, os anjos estarão ao seu lado. Eles não querem que você se perca em dúvidas. Querem que você sinta, que escute a voz do seu próprio coração. Você percebe como tudo foi se desenhando para esse instante? Como cada afastamento, cada silêncio, cada saudade acumulada prepararam vocês para esse reencontro. Não há acasos aqui. O que existe é propósito. E esse propósito está se cumprindo agora. Os sinais já estão ao seu redor. Talvez você tenha sonhado com essa pessoa mais de uma vez nos últimos dias. Talvez tenha sentido a presença dela, mesmo sem entender por quê. Talvez tenha se emocionado do nada, ou sentido uma paz inexplicável ao lembrar do rosto dela. Tudo isso é energia se conectando. São almas se reencontrando antes mesmo do toque físico. O arcanjo Samuel quer que você se permita sentir, que não tema a profundidade desse momento, que esteja aberta para o que vier, porque será intenso sim, mas também será bonito. E você merece viver algo que te emocione, que te envolva, que te cure. O que essa pessoa vai dizer pode mudar tudo. Pode reabrir capítulos que pareciam encerrados, mas que ainda tinham muito a revelar. Pode trazer explicações que você esperou por tanto tempo. Pode te fazer chorar, sorrir, duvidar e acreditar. Tudo ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, vai te fazer sentir viva. Porque essa história não acabou. Ela apenas estava esperando o tempo certo para recomeçar. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu aceito a verdade que o amor preparou para mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.